Igreja Metodista Renovada. Essa é mais uma mensagem de edificação com o pastor Edmagno Vieira. Amém. A graça e paz novamente, em nome de Jesus. Queria dizer, antes de começar a falar sobre a palavra de Deus, que tem sido realmente muito edificante para mim estar com vocês. Parece que não, né? Mas é interessante poder compartilhar daquilo que Deus está fazendo na vida de vocês. E a gente tem recebido muito também, porque esse é o resultado da fidelidade de vocês, da oração de vocês. Muito bom esse retiro, muito gratificante. A gente sente realmente um povo muito abençoado, em nome de Jesus. E já estou com saudade, né? Tenho que ir embora amanhã cedo. E realmente é um povo que vai fazer muita falta para nós, para a nossa família. A gente foi muito bem acolhido aqui, muito bem recebido. Um povo muito simpático, né? O povo mineiro é muito simpático, muito abençoado. Mas eu creio que é um novo tempo para nós, para as nossas igrejas, é um novo tempo para todos nós, em nome de Jesus. E eu queria compartilhar com vocês uma palavra que está em 1 Samuel, capítulo de número 17. Eu estava meditando nessa tarde e achei por bem falar sobre isso, em função de tudo que nós já falamos nessa semana. Capítulo 17 de 1 Samuel. Aleluia. Eu quero ler a partir do versículo de número 4. O tema da mensagem é: como vencer os grandes desafios da vida. Amém? Uma igreja, um povo que quer crescer, precisa enfrentar grandes desafios. Porque o desafio, ele marca um novo tempo, uma nova estação. Ele é um divisor de águas. Quando Deus vai fazer algo sobrenatural na sua vida, Ele vai colocar diante de você um grande desafio. Se você não se dispor a vencer os grandes desafios que a vida te apresentar, permitido por Deus, você não vai conseguir entrar numa nova estação. Um novo tempo espiritual para a vida da gente, um novo tempo de bênçãos materiais, um novo tempo nas relações. Tudo isso vai ser marcado por grandes desafios. Quem não se dispõe a lutar, a vencer desafios, a superar desafios, não consegue vencer, ganhar e conquistar coisas grandes. E eu sei que Deus vai apresentar grandes desafios para essa igreja. Todos que estão aqui vão experimentar grandes desafios que vão marcar um novo tempo para a tua vida. Um tempo de bênção, um tempo de conquista, um tempo de vitória. Eu escolhi essa passagem bíblica porque tem tudo a ver com os grandes desafios. Diz assim a palavra de Deus: então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze, e trazia grevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros, e a haste da sua lança era como o eixo de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia um escudeiro. Só isso. Feche seus olhos, vamos orar. Espírito Santo de Deus, nós queremos apresentar a nossa vida. Pai, o Senhor tem levantado um povo para o crescimento, para as bênçãos do Senhor. E sabemos que o Senhor vai experimentar este povo com grandes desafios. Desafios na vida profissional, desafios na vida espiritual, para estabelecer grandes vitórias, meu Deus. Em nome de Jesus eu quero, Senhor Deus, te pedir que Teu Espírito Santo venha sobre nós
nesta noite, com poder e graça, para abençoar a nossa história, para abençoar a nossa vida, no nome de Jesus. Amém e amém. Amados, a história é muito conhecida. A história do gigante Golias diante de Davi. Queria te dizer que hoje você é o Davi e o Golias é o seu desafio. Você que está enfrentando um grande desafio profissional, vai passar na faculdade, está lutando para poder estabelecer a sua vida profissional e quer estudar. Você que está diante de um desafio ministerial, você que está diante de um desafio na sua vida familiar, você que na sua empresa tem um grande desafio a ser vencido. Queria te dizer, hoje você é Davi. Você pode olhar para o irmão que está do seu lado e dizer assim, ó, hoje você é Davi. Pode falar para o outro lado, hoje você é Davi. Você vai vencer hoje. Em nome de Jesus, há uma unção de vitória sobre a nossa vida hoje, em nome de Jesus. Eu quero chegar lá em Colatina já cheio dessa unção. Já vou estabelecer alguns desafios lá. Já está na minha cabeça aqui. Eu tenho um desafio muito grande, bispo, que eu tenho um desafio de construir um templo. Então a gente está sonhando com isso, é um grande desafio. E eu vim buscar essa bênção aqui hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O pessoal vai ver isso aqui gravado e vai falar, olha, o que ele falou. Então, irmãos, aqui nós vemos a história de Davi diante do gigante Golias. E nós vemos um garoto que enfrenta um grande gigante. Aqui eu só narrei a instrumentalidade do gigante para você sentir o peso da responsabilidade que você tem que enfrentar. O que é enfrentar um desafio? Toda a indumentária dele, todas as armas que ele tinha representam o nível do nosso desafio. Agora, interessante que Davi, quando chegou e descobriu que esse gigante estava desafiando o povo, desafiando o exército de Deus, ele perguntou, vem cá, quem ganhar essa luta contra esse gigante aí vai ter o quê? Aí o povo disse assim, ó, o seguinte, ó, vai ser isento de todos os impostos, vai ter direito de casar com a filha do rei. Todo mundo estava interessado nisso. Só que Davi tinha uma motivação única, particular. Ele faz uma pergunta, o que esse cara tem? O cara é poderoso, o cara é grande. Só que ele disse, quem é esse incircunciso? Quem é esse filho do diabo? Quem é esse camarada que não tem compromisso com Deus, que ousa insultar, afrontar o exército do Deus vivo? Olha a motivação no coração de Davi. Esse negócio começou a mexer com ele. Ele quer saber quem é esse cara que ousa enfrentar, confrontar o exército do Deus vivo. Isso é repetido em 4 versículos aqui. Todo momento ele diz, esse cara está tentando afrontar o exército do Deus vivo. Então observa, Deus vivo. Deus vivo. O centro da motivação de Davi tinha um nome: Deus vivo. Isso quer dizer, se você tem um grande desafio que você quer vencer, você tem que construir uma motivação sua para poder vencer o desafio. Você não tem que estar lutando por motivação dos outros. Você não tem que estar interessado na luta do outro, se ele quer conquistar ou se não quer. O negócio é o teu desafio. Tem gente que luta com a motivação do outro. Ele anda porque o outro anda, ele faz porque o outro faz. Não tem identidade. Nós temos que ter as nossas próprias motivações. Isso determina a nossa luta, a nossa vitória contra as lutas que a gente tem. Olha, irmãos, e olha, se você tem um motivo para lutar, se você tem um objetivo a vencer, eu faço uma pergunta: tem Deus nesse negócio? Tem o nome de Deus, o centro da tua motivação? Ah, eu quero construir. Essa motivação tem o nome de Deus? Ah, eu quero casar. Essa motivação tem o nome de Deus? Vai melhorar a tua vida espiritual?
tem alguma coisa a ver com o seu crescimento espiritual? Ah, eu quero ter um carro. Esse carro vai levar o nome de Deus? Vai ser para edificar o reino de Deus, ou vai ser para você desprezar a sua família e os seus amigos? Ah, não coloca o pé aqui não, que você vai sujar. Tem gente que briga, tem homem que briga com mulher por causa de carro. E eu cheguei à conclusão que tem alguns homens que amam muito mais o carro do que a mulher. Mas tem um ciúme do carro terrível, irmão. Então o carro que ele tanto lutou, que ele tanto quis conquistar, esse carro na verdade não serve para edificar nada. Ou seja, o centro da sua motivação não leva a marca de Deus. Quando nós temos um projeto, quando nós temos um sonho diante da gente a ser vencido, se tiver o nome de Deus, você pode ter a certeza que Deus vai te ajudar. Então você pode sonhar, você pode dizer assim: eu quero ter uma casa, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo outro, eu quero vencer, eu quero estudar, eu quero crescer, eu quero ter uma empresa. Olha, se nessa empresa, se nesse negócio, se nesse desafio tiver o nome de Deus, se for o centro da sua motivação, você pode ter a certeza que você vai vencer. Pode ter a certeza que você vai vencer. Eu estou lutando, e no final dessa história o nome de Deus será exaltado. Eu estou buscando, e no final dessa história o nome de Deus será exaltado. Irmãos, nós temos que ter a nossa motivação, e o centro da nossa motivação precisa ser o Senhor. Nós queremos um grande ministério, nós queremos um grande mover de Deus, mas o nome dele precisa ser exaltado. Não é o nome do pastor, não é o nome do irmão. Ah, mas quem é a estrela? A estrela tem que ser Jesus. E quando você coloca Deus como centro das suas motivações, irmão, você pode ter a certeza que você vai ter a vitória. Então você pode estabelecer o seu sonho, você pode estabelecer os seus projetos hoje em nome de Jesus. Só que esse projeto tem que ter Deus no negócio, tem que ser para exaltar o nome de Deus. Olha, esse casamento vai ser uma bênção, porque nós dois juntos vamos adorar o Senhor, nós dois juntos vamos servir ao Senhor. Olha, esse namoro, pastor, é para minha edificação também espiritual, porque ela busca, eu também busco, nós vamos crescer junto. Isso não vai atrapalhar a minha espiritualidade, vai ser para exaltar o Senhor. Opa! Nós estamos vendo aqui grandes desafios que possuem a marca de Deus. Tem muitos projetos que não vão adiante, tem muitos desafios que você perde no começo, porque não tem nada a ver com Deus. E Deus tem permitido algumas perdas, porque o nome dele não está lá. Irmãos, uma coisa interessante, você sabe por que Deus cuida tanto da gente? Você sabe por quê? Porque o nome dele está colado na gente. Você sabia disso? Você sabia por que Deus te abençoa tanto? Não é porque você é bonito, que você é muito bonzinho, não é por isso não, é porque o nome dele está colado na gente. Então pelo nome dele, ele nos abençoa. Quando você faz tudo de errado, ele continua te abençoando, é por causa do nome dele. E quando a gente pede a Deus: Deus, santifica o teu nome na minha vida, você está pedindo uma limpeza, você está pedindo assim que Deus muda a tua vida. Você tem que se preparar para Deus moldar você. Santifica, aquela oração, né? Pai nosso, santificado seja o teu nome. Você quer mudar a vida de uma pessoa que está dando trabalho? Ora assim: Deus, santifica o teu nome na vida dela. Essa é uma oração perigosa. Santifica o teu nome na vida dela, porque quando Deus quer santificar o nome dele na vida de uma pessoa, irmãos, ele sacode até o nome dele ser exaltado. Você está compreendendo? O nome de Deus é o que garante a nossa vitória. Você está compreendendo? Amém, irmãos? Interessante, Davi tinha essa motivação tão importante, enquanto todos os homens tinham outras motivações. Ele tinha uma motivação única. Mas quando ele disse que ia enfrentar o gigante filisteu, acontece uma coisa interessante. Ele disse assim: Davi disse ao rei Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi:
Contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda é moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Isso aqui é muito importante. Ele disse a verdade. Essa é a realidade dos fatos. E nós temos que aprender a encarar a realidade da nossa luta, dos nossos desafios. Tem gente que não gosta da verdade, não gosta da realidade. Quando Saul disse assim: olha, o gigante é grande, experimentado na arte da guerra, você é apenas um garotinho. Isso é a realidade. É quando você está diante do grande desafio da sua vida e você entende que você é um cara comum, que você não tem dinheiro, que você é limitado e você sabe que o seu desafio é grande. Você vai dizer assim: mas eu não tenho condições. Exatamente, essa é a realidade. Mas eu não tenho apoio. É a tua realidade. Eu não tenho tanto estudo. É a tua realidade. Eu não tenho condições de assumir isso. É a tua realidade. Irmão, é a realidade que precisa ser encarada. Um dos grandes desafios da nossa vida é ter que encarar a lógica da nossa realidade. E quando a lógica da nossa realidade nos é apresentada, nós desistimos. Sabe por quê? É muito difícil quando você chega no médico, aí o médico chega lá com o seu exame e fala assim: ó, o negócio é o seguinte, você não tem mais jeito não. Está vendo aqui, ó, seus exames deram tudo positivo, né? E você pode esperar a morte. Essa é a lógica da realidade. Quando você tem uma dívida de 10 mil, 20 mil para pagar e você ganha 550, e a pessoa vai dizer para você assim: vem cá, você não tem condição de pagar essa dívida não, meu irmão, você deve 20 mil e você ganha 550. Essa é a lógica da tua realidade que está sendo apresentada para você. Uma pessoa vai dizer para você assim: olha, você está lutando por esse marido, mas ele não quer saber de nada não, não quer e não tem ninguém que apoia. Essa é a lógica da tua realidade. Quando você olha para os lados e você não encontra ninguém para te apoiar, você não encontra recurso, há um vazio diante do seu projeto, a lógica da sua realidade terá que ter uma apresentação especial. Só que você não pode fugir. Só que um homem de fé, uma mulher de fé, ele consegue vencer a lógica da realidade. Vocês sabem por quê? Porque o nosso Deus é um Deus sobrenatural. Diante de qualquer desafio, eu entendo que eu sou pequeno, eu entendo que eu não tenho tanta força, eu entendo que eu não sou tão bom, mas eu sei que eu tenho um Deus que pode tudo. É isso que você tem que ver. Olha, não adianta a realidade chegar diante de você e dizer assim: você não vai conseguir, você não vai vencer, porque você é pequeno, você não aguenta, você é fraco, você não tem condições, vocês são fracos. A lógica da realidade, a gente sabe disso. Eu sei que eu sou limitado, eu sei que não tenho condições, eu sei de todo tipo de guerra que eu vou ter que enfrentar. A lógica da minha realidade. Mas diante da lógica da minha realidade, eu vou desistir, igual todo mundo desiste. Tem um monte de gente que desistiu diante da lógica. Porque quando o rei disse para ele: você é menino, você é pequenininho, pastor de ovelhas, e o gigante, ele conhece a arte da guerra. Amém? Ele podia falar o seguinte: você está certo, você está certo, eu vou recuar. Diante da minha realidade eu vou desistir. Diante da minha realidade, é isso mesmo, eu não consigo mesmo, eu sou fraco mesmo, eu sou pequenininho mesmo, eu não consigo, não tem jeito na minha vida mesmo, eu vou desistir. A gente começa a recuar. Tem gente que para nesse ponto, quando encara a realidade. Mas a gente tem que encarar a realidade e passar por essa fase da lógica, porque aquilo que Deus faz às vezes não tem nem lógica, não tem nem lógica. Tem uns caras que você olha assim e você fala assim: como é que esse cara tem isso? Dá para entender, não tem nem conhecimento, o cara nunca estudou na vida, como é que esse cara prega assim? Como é que esse cara
conseguiu ter uma empresa tão grande se ele só estudou até a 4ª série? Não tem lógica, tem lógica. E o outro está formado, tem 3 faculdades, não tem nada. Vai entender? Deus faz umas coisas desse tipo. Como é que pode? O cara estava lá no leito de hospital, quase morrendo, condenado, todo mundo morreu daquela doença e ele conseguiu sobreviver. Deus é o Deus do impossível. Como pode Deus tirar alguns jovens lá de trás das malhadas e transformar em doutores, como tem um monte aqui? Se eu for perguntar a história de vocês aqui, tem um monte de doutor aqui, tem um monte de gente bem sucedida aqui, que veio lá de trás das malhadas. Tem uma história de luta, de dor, de sofrimento, talvez não teve nem estudo, mas teve coragem de estar diante da sua realidade e vencer esse obstáculo, pela fé. Por isso eu te digo, não importa o que você está vivendo, não importa o desafio que você tem, não importa o tamanho do teu gigante, eu te digo, Deus é o Deus do impossível. Por isso pode sonhar, pode continuar sonhando, por isso que Deus é Deus. Tem um amigo meu que diz assim: bispo, Deus não é gente não, né? É Deus meu. Ele não é gente não. Por isso que ele é Deus. Porque se ele não fosse Deus, o Deus do impossível, não precisava dele existir. Porque ele faz aquilo que a gente não faz. Ele abre porta onde não tem porta, ele dá vitória onde a gente não consegue. Então a coisa mais interessante para o povo de Deus é encarar um gigante grandão e derrubar e dar glória a Deus. Na força do poder de Deus, vença a lógica da tua realidade. Mesmo que você está vivendo um caos hoje, mesmo que a sua situação é muito difícil, impossível aos olhos humanos, eu te digo, vença a lógica da tua realidade. Não desista, porque você sabe que não pode. Não desista. Não desista porque todo mundo está dizendo que você não pode. Não desista, porque tudo está indicando que você não vai conseguir. Eu te digo, Deus é o Deus do impossível. Meus irmãos, esse negócio aqui se move com poder, sabia? Esse reino aqui se move com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você tentar lutar com a força do seu braço, você vai ficar muito cansado e não vai vencer. Então, enquanto você está esmurrando, está lutando, está puxando para cá, puxando para lá, que eu não consigo ajudar esse filho, eu não consigo, eu estou sofrendo, eu não consigo tirar ele da droga, eu não consigo libertar esse marido, eu não consigo libertar essa esposa, olha, a empresa está falida, você está desesperado, arrancando os cabelos. Eu vou dizer um negócio para você: esse reino aqui se move com oração, com fé. Oração e com fé. Então a tua luta é grande. Não seria o tempo de você ter fé agora? E confiar no teu Deus? Ou nós estamos aqui brincando de ser cristão? Ou nós não podemos acreditar que nós temos uma milícia de anjos celestiais do nosso lado aqui? Está entendendo? Irmãos, Deus é bom. E a misericórdia dele dura para sempre. Para sempre. E pode ter a certeza que ele está no controle. Está no controle de toda e qualquer situação. Se ele não tivesse no controle, o mal já tinha dominado tudo, irmãos. Por que vocês estão aqui dentro da igreja, hein? Por que vocês estão sentados? Quem trouxe vocês aqui? Aquele cara que te chamou para estar aqui, ele foi um instrumento do Espírito Santo. Porque se tivesse o controle na mão do diabo, você já estava lá fora, no mundo perdido. Sabe por que você está aqui? Porque o milagre de Deus te alcançou. Porque o milagre de Deus te alcançou. É por isso que você está aqui. Amém, irmãos? Você é um milagre de Deus. Você é um milagre de Deus. E Deus quer fazer algo sobrenatural, irmãos. Debaixo dessa palavra, creia. Nós vamos buscar lá atrás, no exemplo de Davi, no óbvio.
daquilo que nós estamos acostumados a ouvir sempre. Davi, Golias, essa conversa, bispo, esse negócio é sério, a gente precisa voltar no óbvio para poder ter fé. Eu estou dizendo aqui, sabe o que? Aquilo que o bispo Henrique diz sempre. Só que tem que ser um cara de fora, né? Para dizer o óbvio. Porque a gente tem que ouvir o óbvio de vez em quando. Tem que ser da boca de outro de fora. Aí todo mundo, oh, glória a Deus. Mas irmãos, há poder nesse negócio. Você serve a um Deus que tudo pode, um Deus que abre portas onde não tem. Essa é a especialidade de Deus. É o Deus de poder. E digo para você, o desafio que você enfrenta será vencido no poder do nome de Jesus, amém? A dor que você sente, a enfermidade que você tem, o sofrimento que você entrou aqui hoje, com essa dor no coração, com esse medo, você chegou, meu Deus, amanhã é segunda-feira, eu tenho que cobrir aquele cheque, meu Deus, amanhã é segunda-feira, eu vou ter que resolver aquele negócio com aquela pessoa, meu Deus, amanhã é dia de eu ir no hospital visitar fulano, meu Deus, são tantas coisas. Está com o coração doendo? O Espírito Santo te trouxe aqui para te dar vitória no nome de Jesus. Aleluia. Vença a lógica da tua realidade em nome de Jesus. Saul disse: contra esse filisteu não poderá ir para pelejar com ele, pois tu ainda é moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Versículo 34. Então disse Davi a Saul, presta atenção nisso agora: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele, e o feria, e o livrava da sua boca. Levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será esse incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Ele está falando de novo aqui sobre a afronta ao Deus vivo. A motivação está falando no coração dele, está movendo ele, hein? Deus vivo. Olha, interessante, irmãos, que ele disse: olha, eu tenho uma experiência seguinte do meu passado. Toda vez que eu tinha minha ovelha ali, e vinha um leão, vinha um urso, e colocava ela na boca e corria, eu corria atrás dela. Eu pegava o urso, esfolava o urso. Aí quando vinha o leão e pegava uma das minhas ovelhas, eu pegava o leão e matava o leão com as minhas mãos, sendo urso ou sendo leão. Irmãos, urso, um tipo de força; leão, um tipo de força. Urso, um nível de desafio; leão, outro nível de desafio. Dois animais diferentes que representam dois níveis de desafio. O leão ataca de um jeito, o urso ataca de outro jeito. O leão morde de um jeito, o urso morde de outro jeito. Isso representa o tipo e o nível de adversidade que cada um tem. Mas ele disse: da mesma forma como eu venci o urso, da mesma forma como eu venci o leão, ou seja, da mesma forma como eu venci a minha crise financeira, da mesma forma como eu venci a enfermidade, da mesma forma como eu venci a dor de uma paixão perdida, da mesma forma como eu venci quando o inimigo se levantou contra mim, da mesma forma como são vários níveis de luta e de adversidade. Você está se perguntando aí: mas eu estou sofrendo desse tamanho. Você diz: mas o meu nível é desse tamanho. Não importa o tamanho da luta, não importa o tipo de problema. Isso quer dizer que existia uma força na vida, e existe na nossa vida uma força espiritual capaz de vencer o leão, capaz de vencer o urso, capaz de vencer a adversidade das finanças, capaz de vencer a enfermidade, capaz de vencer a dor do coração, capaz de vencer qualquer tipo de tragédia. Existe um elemento chamado Espírito Santo. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo isso. Mas o meu problema é um urso. Não interessa. Mas o meu problema é um leão. Não interessa. Mas o meu problema é uma cobra. Não interessa. Mas o meu problema é o dinheiro. Não interessa. O meu problema é maior. Não interessa. Ele disse: da mesma forma como eu venci esses animais, eu vou fazer a mesma coisa com esse gigante. Ou seja, da mesma forma
como você venceu até hoje todas as adversidades da sua vida, porque foi o Espírito Santo que te ajudou. Ele vai te ajudar a vencer esse problema que você está vivendo. O que é que eu preciso fazer então, bispo? Eu preciso crer na obra do Espírito Santo. Eu preciso crer no poder do Espírito Santo. Você precisa crer no poder do Espírito Santo. Para o Espírito Santo não tem tamanho de batalha, irmão. Foi o Espírito Santo que abriu o mar vermelho. Foi o Espírito Santo que ajudou Gideão a vencer com 300 homens. Foi o Espírito Santo que ajudou vários personagens na Bíblia. Foi o Espírito Santo. São níveis de guerra diferentes, são adversidades diferentes. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, na vida de Paulo, na vida de Moisés, na vida de vários homens, na vida da igreja hoje, na vida da igreja amanhã. É o mesmo Espírito, Deus é o mesmo. Então não importa o tamanho da luta, não importa o tamanho da guerra, não importa o tipo de problema que você tem, creia no poder do Espírito Santo. Alô? Por que você está com medo? Por que você está tremendo? Por que seu coração está assim? Por que você chegou aqui com a cabeça baixa? Por que você acha que Deus não pode curar essa doença? Por que você acha que Deus não pode salvar seu filho? Não pode salvar seu marido? Não pode salvar sua empresa? Não pode te dar um emprego? Não pode fazer aquele marido que você perdeu voltar? O grande amor da tua vida te reconhecer? Como o grande amor da vida dele também? Deus não pode fazer isso não. Deus é só Deus de monte, de vale, ou Deus não é Deus de outras coisas não? Deus só interfere na nossa vida quando a gente está dentro da igreja, ou Ele não vai na empresa que a gente trabalha não? Nós estamos subestimando Deus, irmãos. Nós estamos brincando aqui com esse negócio, nós estamos brincando com um poder sobrenatural. Onde está o teu Deus? Onde está o Deus que você serve? Qual o tamanho do teu desafio? Creia no poder do Espírito Santo. Creia no poder do Espírito Santo. É isso que você precisa crer, no poder do Espírito Santo. A palavra está dizendo para você, creia no poder do Espírito Santo, independente do tamanho da sua luta. Aí sabe o que aconteceu com Davi? Saul pegou a armadura de rei dele e colocou no Davizinho. Colocou tudo, a armadura completa, até a espada de rei, do rei Saul, foi colocada nas mãos do pequeno Davi. Uma armadura de rei é muito bom, né, irmãos? Uma armadura de rei é bom demais para a gente poder enfrentar batalhas, né? Bispo, eu preciso assim de uma armadura de rei, porque a minha dificuldade é muito grande. Eu preciso de algo assim, bacana, né? Preciso, para mim poder vencer, eu preciso de uma armadura de rei. Tudo bem, é uma armadura de rei. Aí, ele colocou aquela armadura de rei. Aí, quando ele foi lutar com o gigante, ele começou a andar assim, ó, igual um Robocop. Todo duro. Ele olhou para a espada do rei, o escudo do rei, tudo para ele, mas ele não conseguia andar com esse negócio, ele não conseguia se locomover, ele não tinha velocidade, ele não tinha habilidade para poder lutar contra os gigantes, contra a adversidade que você tem, que eu tenho. Ele não tinha, mas ele estava com a roupa de rei, ele estava com a armadura de rei. E a nossa mentalidade é que se nós tivermos uma armadura de rei, nós vamos conseguir vencer a nossa adversidade. Se eu tiver o carro do amigo, eu consigo vencer. Se eu tivesse a mulher do amigo, eu seria mais feliz. Se eu tivesse a empresa que ele tem, o salário de 5 mil que ele tem, olha, eu conseguiria. Eu preciso daquilo. Para que eu possa estabelecer a minha vida, eu precisava do emprego daquele jeito, daquele irmãozinho que está lá. Eu precisava de ter uma coisa assim, diferente. Eu precisava de uma armadura de rei, é isso que você está dizendo. Que você precisa de uma armadura de rei para vencer o desafio que você tem. Eu te digo, você não precisa de uma armadura de rei. Talvez você ache que precisa de uma armadura de rei, porque a gente acha que o capim do vizinho é sempre mais verdinho, não é assim?
cara fala assim: nossa, se eu tivesse um marido daquele, a mulher fala, né? Se eu tivesse um marido daquele, eu seria a mulher mais feliz do mundo. Você não sabe. Você não sabe. Você não fica com ele. Você não dorme na mesma cama. Você não sabe. Tudo é fácil, né? Aí vê todo mundo rindo assim, fala: esse cara aí, ó, isso aí que é vida, ó. Você não sabe. E a gente fica sempre se comparando, né? Uma vez uma irmã me perguntou, falou assim comigo: ô bispo, eu sou dizimista, por que eu estou devendo? Vocês riram, né? Vocês rirem porque vocês não são pastores dela. Eu tenho que dar uma resposta, porque afinal eu sou o cara que tem a resposta para tudo, né? Só que por trás do dízimo tem vários princípios. Por trás da oferta tem vários princípios. Se você oferta com seu coração totalmente diferente daquilo que Deus quer, a sua oferta não é aceita. Então não é simplesmente você entregar o dízimo, entregar a oferta. Se você for fazer a oferta diante do altar, se você se lembrar que o teu irmão tem algo contra ti, deixa a oferta e vai correndo se reconciliar com o teu irmão. Porque Deus não aceita a oferta de quem não quer liberar perdão. Esse é o princípio da oferta. Então, as pessoas não entendem. Acham que as coisas têm que ser do jeito que quer. A vida do outro que é certa, a minha não é. A gente não valoriza o que a gente tem. Nós temos que aprender a valorizar. Enquanto você não aprender a valorizar aquilo que você tem, você não vai ter coisas novas. Nunca vai ter coisas novas. Nós temos que aprender a valorizar o que nós temos. Você tem esse carrinho, é esse carrinho que Deus te deu, então valoriza ele, porque aí Deus vai te dar outro melhor. Ah, essa família, mas Deus não vai te dar outra melhor não, é a mesma família, tá? Fica com ela. Mesma mulher, não fica animado não. Então que já abriram os dentes. Agora que eu vou me livrar dessa baranga, dessa mulher que me maltrata, dessa mulher que me pisa, essa mulher que me castiga, essa mulher ruim de coração. Não é não, você vai aguentar ela. Vai aguentar ela porque Deus vai mudar. Deus vai mudar, eu sou o desafio, não é? Eu sou o desafio. Aprenda a valorizar aquilo que você tem. Quando a gente coloca os olhos na nossa família, na esposa que a gente tem, né? Tudo muda. É a decisão do amor, a gente decide amar. Quando você olha, marido, talvez você não observa bem a sua esposa, e o capim do vizinho sempre é mais verdinho. Olha para dentro da tua casa, olhe para a sua esposa. Você vai descobrir que você tem a melhor mulher do mundo. Cada um tem aquilo que merece. É lógico. Está do seu lado, irmão, valoriza. Valoriza. Valoriza em nome de Jesus. A gente não consegue enxergar nada que Deus faz para a gente, sabia? A gente não valoriza nada, a gente fica assim olhando. Por isso que a gente não consegue amar, a gente não consegue ter emoção com mais nada, porque a gente fica só olhando dos outros. Mas irmãos, nós temos que aprender a valorizar aquilo que a gente tem. A gente só vence assim, sabia? Davi tinha simplesmente uma arma que atirava pedrinhas. É tão simples, né? Um embornalzinho, um estilingue, né? A armadura do rei não serve para a gente, porque Deus quer que a gente use a arma que Ele nos deu. É com o que você tem que você vai vencer. Olha ao seu redor, você vai encontrar as armas que você precisa para poder vencer. Irmãos, Sansão destruiu milhares de filisteus com uma queixada de jumento. Você sabe por que ele destruiu? Porque era o que ele tinha do lado. Ele olhou para o lado, opa, uma queixada de jumento. O Espírito Santo foi na queixada de jumento e fez com que ele matasse vários inimigos. Uma queixada de jumento, irmãos. O que Deus tem com a queixada de jumento? É quando a gente valoriza aquilo que a gente tem, aquilo que Deus coloca do nosso lado. De repente a sua arma hoje é para você insignificante, mas você tem todos os recursos que você precisa para vencer. Deus colocou do seu lado todos os recursos que você precisa para vencer a sua batalha. A mulher que está do seu lado, o marido que está do seu lado, os filhos que você tem.
a vida que Deus te deu, tudo, a casa que você tem, o carro que você tem, o emprego que você tem, é suficiente para que você possa vencer o desafio que você tem diante de você. Se você não aprender a valorizar isso, Deus não vai usar os instrumentos que você tem. Aprenda a valorizar aquilo que você tem. É difícil, mas é o caminho da vitória. Amém? Sabe o que ele fez? Ele tirou a armadura, tirou tudo. Eu não quero saber disso não. Aí ficou normal, irmão, ficou normal, assim, do jeito que ele era, simples, na simplicidade. O homem preparado para vencer, com aquilo que Deus tem, aquilo que Deus deu. E ele olha do lado, tem um ribeiro de águas. Ele vai nesse ribeiro e pega 5 pedrinhas. Repita, 5 pedrinhas. 5 pedrinhas. A gente não sabe o tamanho do desafio. O desafio, você sabe se 5 vai dar para derrubar o bichão? Por que 5 pedrinhas? Por que 5 não seria melhor 10? No seu caso, como você tem um desafio muito grande, a sua luta é tão grande, você não precisaria de umas 40 pedras, não? Ou um caminhão de brita para atacar na cara do gigante. Tem gente que precisa de um caminhão, né? Mas ele escolheu 5 pedrinhas. Mas não é o Espírito Santo que faz, bicho. Você acabou de falar aí agora que é o Espírito Santo que faz. Então não tem nada a ver esse negócio se é uma pedra, se é 2 pedras, se é 3 pedras. Não interessa, o importante pode ser o que for. Irmão, 5 pedrinhas significa que Davi estava disposto a enfrentar o tempo da sua batalha. O tempo da sua batalha. Joga uma. Se não cair, eu jogo a segunda. Joga outra. O gigante está lá balançando, não pegou ainda não. Joga outra. Está o gigante em pé. Não tem jeito, vamos para a segunda. Então, quando ele pegou 5 pedrinhas, tinha muito mais pedra lá. Ele estava se preparando para enfrentar o tempo que for necessário para a batalha. Nós temos que passar pelo teste do tempo. Sabe por quê? Porque tem luta que dura 1 minuto, tem luta que dura 5 anos. Se for necessário que dure 1 mês, que seja resolvido nesse minuto, o Senhor sabe. Nós temos que estar preparados, porque a gente não sabe como vai ser a batalha, o tempo. Então tem muita gente lutando há muito tempo. Então tem gente que está morrendo por causa do tempo. Ah, mas eu tenho 5 anos que eu estou na igreja, não vi ainda, ele não mudou. Eu estou aqui, entendeu? Não sei o que eu faço, já fui na oração, já oraram por mim, já expulsaram os capetas da minha vida, tudo, mas não tem jeito, não vai, não anda, não rompe, aquele negócio não vem. Pois é. A gente tem que se preparar para o tempo de luta, porque cada luta tem um tempo. Quando você pega 5 pedras, você está dizendo para Deus: Deus, custe o tempo que custar. Se for com 1 pedra, 2 pedras, 3 pedras, não estou nem aí. Eu vou me preparar para isso. Amém? Você está entendendo? Diz a palavra de Deus que o que é mais interessante para mim é isso. Que ele, quando ele olhou do lado, ele viu um rio. Do lado de todo desafio que você tiver. Todo desafio. Diante de todo desafio que você tiver, Deus sempre vai colocar um rio. Amém? Não, vocês não entenderam não, vou falar de novo. Do lado de todo desafio que você tiver, seja enfermidade, seja qualquer pânico que você tiver tentando vencer, Deus sempre vai colocar um rio. Você sabe por que você não consegue ver o rio? Porque você só fica olhando para o gigante. Quem só fica olhando para o problema, não enxerga o rio. E as pessoas gostam de evidenciar o problema, fica no foco. Tem um problema. Olha o meu problema aqui.
gosta de enfatizar o negócio. A gente que já chega na igreja, está assim, rindo, aí o bispo pergunta assim: irmão, está tudo bem? Ah, bispo, negócio, estava tudo bem até agora. É igual criança, né, quando se machuca. Está tudo bem, brinca o dia inteiro, está tudo tranquilo. Aí está com um machucadinho no braço assim. Aí você fala assim: você machucou, começa a chorar. Não estava nem lembrando, estava brincando o dia todo, não lembrava de nada. Agora porque alguém falou no assunto, não lembrou, já veio a dor. Quando a gente foca o problema, a dor aumenta. Quando a gente valoriza o problema, a dor aumenta. Nós não temos que ficar olhando para o gigante. Irmãos, gigante todo mundo tem, dificuldade todo mundo enfrenta, mas não fica focado no problema, não deixa de viver por isso. Todo mundo tem problema, todo mundo tem um desafio, todo mundo tem um gigante para vencer. Mas você não precisa ficar assim: ô gigante, você vai acabar comigo, olha o gigante lá. Quando você foca no problema, você evidencia o problema, você esquece que o rio está do seu lado. E você tem esquecido, viu? Você esqueceu, porque Deus coloca o rio, irmão. Deus coloca o rio do lado da gente, a fonte de águas. A fonte de águas. Onde nós temos todo o recurso para a gente poder vencer a nossa guerra. A água é Jesus. A água é Jesus, Ele está do nosso lado o tempo todo. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Sabe o que aconteceu com Estevão quando ele estava sendo apedrejado? Ele não olhava para os apedrejadores, não, ele olhava para o céu e via a glória de Deus. Amém? Tem um rio do seu lado. Tem um rio do seu lado. Deus está do seu lado, o Espírito Santo está do seu lado para te dar todos os recursos que você precisa. Nesta noite, você vai começar a deixar de olhar para o seu problema e vai começar a olhar para o rio. O rio que é Jesus. Porque ele foi no rio, pegou as suas pedras e com uma pedra ele derrubou o gigante. O gigante caiu. Ele arrancou a sua cabeça. A cabeça do gigante representava um principado que estava aterrorizando a nação de Israel há muito tempo, ó. Ele carregou aquele cabeção na mão, irmão. Você imagina? Uma lapa de uma cabeça desse tamanho. Ele matou o gigante. Eu vou te fazer uma pergunta agora para a gente poder fechar. Qual é o tamanho do seu problema? Qual é o tamanho do seu desafio? Qual é o tamanho do seu gigante? É doença? Vou te apresentar um Deus que faz todas as coisas. Seu problema é financeiro. Não vai nem dormir hoje? Se fosse você, eu dormia. Dorme. Esquenta a cabeça não, irmão. Deus vai te abençoar poderosamente. Eu quero ministrar sobre a tua vida. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Você que veio aqui nesta noite com um gigante grandioso. Quando você lembra, você chega e faz assim, né? Quando a gente lembra do problema, igual quando o cara lembra de dívida e fica rindo assim quando lembra da dívida. Tem gente que não consegue nem tirar extrato. Tem que expulsar o demônio daquela caixa do banco. Então vai assim. Aí puxa aquele negócio. Eita sofrimento. Não importa o tamanho do seu problema. Quero te dizer que nós estamos debaixo de uma unção. Uma unção sobrenatural de Deus. Eu não quero perder esse negócio de maneira nenhuma. Eu não. Hoje eu vou sair daqui. Porque na verdade quem faz é o Espírito Santo, tá? O pastor aqui é o Espírito Santo. Eu quero sair daqui nesta noite. Olha, eu quero receber de Deus a minha vitória. Porque eu vou vencer
todo e qualquer desafio da minha vida.